Meu marido bilionário tinha certeza absoluta de que eu tinha me casado com ele só por causa do dinheiro. Por isso, quando recebeu a notícia de que eu tinha sofrido um acidente de carro gravíssimo e estava em estado crítico, ele achou que era só mais um golpe meu para tirar dinheiro dele. Sem pensar duas vezes, disse para a enfermeira esperar eu morrer antes de ligar para ele de novo. Naquele exato momento, meu coração se despedaçou por completo. Então, quando renasci e voltei exatamente para o mesmo dia de um ano atrás, a manhã em que meu marido me pediu para assinar o acordo de divórcio, eu não tentei impedi-lo como tinha feito na minha vida anterior. Muito pelo contrário. Assinei os papéis sem hesitar e não pedi nem um único centavo. Márcio Cárdenas, o advogado, entrou na sala do Grupo Galvão com uma pasta na mão. Juliano mal levantou os olhos da mesa. Ela continua se recusando a assinar? Não, respondeu Márcio. A senhora Galvão já assinou. Juliano ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas Márcio lhe entregou a pasta. Ela alterou alguns termos financeiros. Juliano deu uma risada debochada. Ela acha que eu não vou dar nada para ela. Mas quando Juliano abriu a pasta, o rosto dele travou. Em vez da longa lista de exigências que esperava encontrar, viu um único acordo de divórcio. Eu não estava levando nada, nem um centavo, nenhum imóvel, nenhum carro. Tinha até um documento anexo em que eu renunciava, sem pedir nada em troca, aos 5% das ações da empresa que estavam no meu nome. Juliano ficou olhando para o papel, embasbacado. Sentiu um aperto repentino no peito, sem entender o que estava acontecendo. Até ontem eu estava lutando com todas as minhas forças para salvar o nosso casamento. Hoje, estava abrindo mão de tudo com uma única assinatura. Sem discussão, sem cobranças. Qual era o meu jogo? O que foi que ela disse? Perguntou ele, tentando disfarçar a confusão na voz. Márcio balançou a cabeça. Nada. Só disse para agilizar os trâmites para encerrar isso o mais rápido possível. Juliano apertou a pasta com força, completamente perdido. Por que eu estava entregando tudo? Será que eu tinha fingido o tempo todo? Enquanto isso, o assistente dele, Alain Barreto, não conseguia acreditar no que via. A proposta inicial de Juliano tinha sido extremamente generosa. E agora eu estava saindo com uma mão na frente e outra atrás, recusando até as ações. Alan não conseguia entender. Com os dividendos daquelas ações, eu poderia viver confortavelmente pelo resto da vida. Por que abrir mão delas? Na mansão, Clara, a governanta, me viu descendo a grande escadaria principal com as malas prontas. Senhora Galvão, a senhora já vai? Perguntou ela, com os olhos cheios de dúvida. Daria a ela um sorriso fraco. Estou de mudança, Clara. Muito obrigada por tudo o que você fez por mim durante esse tempo. Todo mundo naquela casa sabia que Juliano nunca tinha me amado como um marido deve amar uma esposa. O nosso casamento sempre tinha sido um arranjo forçado pelo avô dele, Isaac. Depois que Isaac faleceu, Juliano não demorou nenhum dia para me pedir o divórcio. Eu sempre tinha sido reservada, respeitosa, sem exigir nada de ninguém. Mas Juliano sempre me olhou com desconfiança. Clara hesitou um segundo antes de voltar a falar. A senhora vai embora mesmo, senhora Galvão? Vou, respondi, mantendo o sorriso firme. Ao caminhar em direção à porta de saída, parei e me virei para ela. Clara, só mais uma coisa. Por favor, peça para arrancarem os lírios do jardim. Mas foi a senhora mesma quem plantou. Clara franziu a testa. Eles lembram a mim, disse com a voz firme, apesar da melancolia que ainda pairava no ar. É hora de seguir em frente. Não quero que ele se lembre de mim. Na manhã seguinte, preparei o restante dos documentos e dirigi direto para o fórum. Quando cheguei, já tinha vários casais fazendo seus trâmites. Fiquei no saguão esperando. Passou 1 hora e nem sinal de Juliano. Minha paciência estava começando a acabar. Liguei para o celular dele. Nada. Tentei falar com o Alan, mas o telefone dele estava desligado. O fórum fecharia em breve, e eu não estava disposta a perder mais um dia. Voltei para o carro e fui direto para a sede do Grupo Galvão. Estacionei, desliguei o motor e entrei no prédio. Ao me aproximar da entrada, cruzei com uma mulher que reconheci na hora. Tatiana Veiga, a secretária do Juliano. Ela já tinha acompanhado ele em vários eventos de negócios, sempre esbanjando aquela arrogância de quem já se considera a futura senhora Galvão. A senhora Galvão por aqui de novo? Tatiana ergueu ligeiramente o queixo com a voz pingando desdém.
Hoje não tem almoço para o senhor Galvão. O tom de deboche era claro. No passado, aquilo teria me magoado, mas não mais. Juliano não importava mais para mim e eu não ia ficar calada. Segurei o queixo dela com firmeza e mantive o olhar frio. Eu por acaso te dei permissão para falar? Me solta! Gaguejou ela, sentindo a própria voz tremer. Me aproximei um pouco mais do ouvido dela, dando um sorriso gelado. Eu tenho um gênio bem difícil. Continua me provocando e eu vou fazer você se arrepender. Tatiana emudeceu na hora, sem coragem de dar mais uma palavra. Dei uma risadinha baixa. Com razão, o Juliano nunca volta para casa. Pelo visto, tem entretenimento de sobra no escritório. Você... começou Tatiana. Mas o olhar dela desviou rapidamente para alguém atrás de mim. Juliano Galvão estava a 3 passos de nós. Ao lado dele estava Alain Barreto segurando um tablet, com o rosto pálido depois de presenciar uma cena que preferia não ter visto. A expressão de Tatiana mudou mais rápido do que um pedido de desculpas falso. A arrogância sumiu do rosto dela, substituída por uma fragilidade ensaiada. Ela até deu meio passo para trás, levando a mão ao queixo como se eu tivesse quebrado os ossos dela, em vez de só ter colocado limites no desrespeito com a esposa do chefe. Senhor Galvão! A senhora Galvão me atacou! Soltei o queixo dela. Tirei um lenço branco da bolsa e limpei os dedos sem pressa. O saguão afundou num silêncio absoluto. Os funcionários da recepção congelaram. 2 gerentes perto do elevador começaram a encarar o chão como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Até o Alan parecia querer desaparecer da face da terra. Dobrei o lenço uma única vez e joguei na lixeira mais próxima. Juliano. Sua secretária fala antes que perguntem. Isso é política da empresa ou só falta de educação mesmo? O rosto de Tatiana ficou completamente branco. Os olhos de Juliano escureceram. Não faz uma cena aqui. Ergui a pasta que estava na minha mão. Você faltou ao compromisso no fórum. Vim buscar a sua assinatura, não as suas desculpas. O olhar dele baixou para os papéis de divórcio e depois voltou para o meu rosto. No passado, um único olhar frio dele teria fechado a minha garganta. Eu teria me explicado. Teria perguntado se ele estava muito ocupado, se já tinha almoçado, se estava cansado, se o mundo tinha sido tão mal com ele a ponto de justificar o mal que ele fazia para mim. Desta vez, simplesmente olhei para o relógio. O fórum fecha às 5 da tarde. Você tem 26 minutos para agir como o homem que tanto queria esse divórcio. Juliano trincou o travessão do queixo. Você veio até aqui só para chamar a minha atenção? Não, buscar a sua atenção era uma doença da minha vida passada. Hoje eu só vim buscar papelada. Algo piscou nos olhos dele. Ele não entendeu minhas palavras, mas o desconforto atravessou o peito dele de qualquer jeito. Tatiana buscou refúgio na manga do terno dele. Senhor Galvão, eu só estava lembrando a senhora Galvão que o senhor tinha reuniões agendadas. Ela entendeu tudo errado e me ameaçou. Olhei para a mão dela na manga dele. Nossa, quanta intimidade! Ela tirou os dedos no mesmo instante. Não se preocupe, senhorita Veiga. Não estou com ciúmes. Só admiro a eficiência. A maioria das mulheres espera o divórcio sair para fazer teste para o papel de viúva. Um murmúrio correu pelo saguão. O rosto de Juliano enrijeceu. Chega. Ainda não, respondi. Me virei para o Alan. A senhorita Veiga tem usado o elevador privado? Alan ficou rígido. Tatiana abriu a boca para protestar. Continuei. Entrando na sala do Juliano sem avisar, dizendo para a equipe que vai ser a próxima senhora Galvão, colocando joias e flores nas despesas da empresa? Apagando os avisos da sua agenda quando o compromisso do fórum ficou inconveniente? Tatiana olhou para Juliano em pânico. Ela está mentindo! Os dedos de Alan mexeram no tablet antes que ele pudesse parar para pensar. Essa foi toda a resposta de que precisei. Alan, antes de fingir que não está vendo as coisas, lembre-se de que testemunhas envelhecem melhor do que cúmplices. O rosto do assistente mudou completamente. Durante anos, Alan esteve atrás de Juliano vendo como eu trazia almoço, remédios, gravatas limpas, documentos assinados e ajeitava tudo em silêncio neste prédio. Ele também tinha visto Tatiana sorrir com superioridade, fechar portas, alterar horários e me tirar o respeito gota a gota. Homens práticos nem sempre eram corajosos, mas tinham medo de afundar com o barco errado. Alan baixou o olhar.
O lembrete do fórum foi apagado da agenda do Sr. Galvão às 8h12 da manhã. Tatiana abafou um grito. Juliano se virou devagar para ela. Ela tentou se justificar desesperadamente. O senhor tinha uma ligação com investidores. Eu só estava protegendo a sua agenda. Do seu próprio divórcio? Sorri. Que atenciosa. Já estava fazendo o papel de esposa. Infelizmente com uma qualidade péssima. Juliano voltou a me encarar. Vamos para a sala de reuniões. Não precisa. O saguão tem testemunhas suficientes. O olhar dele ficou afiado. Sustentei a atitude com total calma. Se quer privacidade, aprenda a chegar na hora no fórum. Ele pegou a pasta da minha mão e andou em direção à sala de reuniões com paredes de vidro. O orgulho fez com que ele avançasse primeiro. Eu o segui porque tinha aprendido que o orgulho é a alça em que os homens se agarram para cair nas próprias armadilhas. Márcio Cárdenas foi chamado em menos de 5 minutos. Entrou com uma pasta de couro e a postura de um advogado que já sentia o cheiro de queimado nas paredes. Juliano se sentou na cabeceira da mesa. Tatiana tentou sentar ao lado dele. Olhei para a cadeira. Tatiana, carregar o título de futura esposa de alguém antes de o divórcio ser assinado não é confiança. É um trabalho sem salário. A mão dela congelou no encosto do assento. Márcio limpou a garganta. A senhorita Veiga não precisa estar presente. Juliano hesitou. Essa vacilação disse tudo. Tatiana também percebeu e os olhos dela brilharam com uma pequena vitória. Tudo bem. Deixa ela ficar. Falei. Algumas humilhações precisam ter o público certo por perto. Márcio colocou os documentos sobre a mesa. A senhora Galvão abriu mão de todos os bens do casal, compensações em dinheiro, direitos de moradia e dos 5% das ações do Grupo Galvão que foram transferidas para ela durante o casamento. Os dedos de Juliano se fecharam ao redor da caneta. Você acha que ir embora sem nada vai me fazer sentir culpa? Não. Acho que a culpa precisa de um solo melhor do que o que você demonstrou ter. A sala afundou num silêncio mortal. O rosto de Juliano escureceu. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependi de muitas coisas. Assinar isso não é uma delas. Ontem mesmo você estava lutando por isso. Ontem eu tinha mau gosto. Tatiana olhava para nós dois misturando confusão com ganância. Esperava uma esposa chorando e implorando por dinheiro. Mas, em vez disso, me via abrindo mão de mais riqueza do que ela poderia tentar arrancar a vida inteira. Juliano se encostou para trás. Isso é um truque. Abri a minha bolsa, tirei minha própria caneta e assinei a última cópia na frente dele. Não, isso é um divórcio. O truque foram os 3 anos em que eu acreditei que a sua frieza era algo que eu podia aguentar com elegância. A mão dele parou no ar. Depois, o orgulho venceu de novo. Ele assinou. O barulho da caneta no papel soou como uma porta se fechando para sempre. Márcio carimbou os documentos e falou baixo. Vou dar entrada no processo final imediatamente. Me levantei. Parabéns, Juliano. Você protegeu a sua fortuna da única mulher neste prédio que nunca quis um centavo dela. O rosto dele ficou paralisado. Fui embora antes que ele pudesse esboçar qualquer resposta. Naquela noite, Juliano voltou para a mansão. Fiquei sabendo porque a Clara me ligou do alojamento dos funcionários depois da meia-noite. Ela não costumava ligar. Sempre mandava mensagens curtas e educadas, como se tivesse medo de que o meu casamento punisse qualquer um que fosse gentil comigo. Senhora Galvão? Clara, os papéis já foram assinados. Você não precisa mais me chamar assim. Houve um silêncio suave do outro lado da linha. Para mim, a senhora continua sendo a única senhora desta casa. Apertei o telefone entre as mãos. Estava sentada num pequeno apartamento alugado com 2 malas, uma xícara de chá esfriando e uma sensação de liberdade que parecia grande demais para o cômodo. Arrancaram os lírios? Sim, a voz dela tremeu um pouco. Eu guardei os bulbos, não tive coragem de jogar fora. Pela primeira vez no dia todo, senti meus olhos queimarem. Obrigada, Clara. O Sr. Galvão chegou em casa e viu o jardim. Eu conseguia imaginar perfeitamente. O canteiro vazio ao lado da parede leste. A terra escura onde os lírios brancos tinham crescido durante 3 verões. Eu tinha plantado aqueles lírios no nosso primeiro ano de casamento, quando ainda achava que a dedicação em silêncio podia criar raízes.
Eu tinha perguntado para o Juliano se ele gostava. Ele nem tinha levantado os olhos do celular. Desnecessário, foi tudo o que disse. Clara continuou me contando o que aconteceu. Ele me perguntou por que não estavam lá. Eu disse que a senhora tinha pedido para tirar porque lembravam a senhora. Disse que a senhora pediu para não deixá-lo se lembrar de você. Fechei os olhos. E o que ele disse? Disse que a senhora só queria que ele ouvisse isso para provocar. E você disse o quê? Eu disse que não, senhor. Que a senhora não queria que ele pensasse na senhora de jeito nenhum. Dei uma risada curta e dolorida. Muito bem, Clara. Tão gentil e tão afiada. Ele ficou bravo? Ficou, mas não comigo. Claro que não. Juliano odiava emoções que não podia cobrar ou descartar. Preferia acreditar que eu tinha armado uma cena com o jardim vazio para correr atrás dele, em vez de aceitar que eu tinha ido embora sem me importar nem um pouco com a reação dele. Passou uma semana. O divórcio foi assinado e registrado. Mudei para um apartamento tranquilo no meu nome, um endereço que Juliano não conhecia. Na primeira noite, dormi mal. Na segunda, pior. Na terceira noite, parei de acordar esperando ver o teto da mansão. A Liberdade também tinha o seu tempo de adaptação. Enquanto isso, Tatiana agiu rápido demais. Encheu a sala do Juliano de flores frescas. Não lírios, mas rosas vermelhas, caras, chamativas e impossíveis de ignorar. Começou a usar o elevador privativo sem restrição nenhuma. Sentou no lugar que eu costumava ocupar nos jantares de negócios pequenos, aquele lugar ao lado de Juliano que nunca tinha sido oficial, mas que, por costume, pertencia à esposa. Contou para várias pessoas do círculo social que Juliano finalmente estava livre. Usou uma pulseira de diamantes comprada com o cartão corporativo da empresa e justificou como presente de um fornecedor. Perguntou para a Clara se os funcionários preferiam um estilo minimalista moderno ou algo menos deprimente, agora que a ex-senhora não estava mais lá. Clara me contou essa parte mantendo um tom tão calmo que chegava a ser perigoso. Juliano percebeu, mas não de imediato. Homens como ele não percebem o barulho até que o silêncio mostre a diferença. No começo, os dengos de Tatiana alimentaram o ego dele. Ela trazia café, arrumava a gravata dele, ria das impaciências dele e repetia que eu tinha ido embora, sem nada só para fazer ele me procurar. Ele repetia essa ideia para si mesmo porque isso lhe dava paz. Mas a paz logo virou irritação. O perfume de Tatiana grudava na sala muito tempo depois de ela ir embora. As perguntas dela vinham antes de ele conseguir pensar. A mão dela tocava a manga dele com frequência demais. A ambição dela pisava em cada pequeno detalhe que eu um dia tinha protegido em silêncio. A mansão também mudou. Não tinha mais almoço entregue ao meio-dia, nem avisos de que a barriga dele ia doer se tomasse café antes das reuniões, nem abotoaduras arrumadas na gaveta, nem lírios no jardim. Tampouco tinha uma esposa sentada do outro lado da mesa sem pedir nada, só esperando ser vista. Ele tinha tudo o que achava que estava protegendo: dinheiro, poder, liberdade. No entanto, a casa dele parecia mais vazia a cada noite. No 10º dia, Márcio Cárdenas chamou Juliano no escritório fora do horário de expediente. Senhor Galvão, o senhor Isaac deixou instruções precisas. Juliano franziu a testa. Meu avô está morto há 1 ano. Sim, isso só devia ser entregue se o seu divórcio fosse oficializado. Márcio colocou um envelope lacrado e um arquivo de vídeo sobre a mesa. Juliano ficou encarando a letra de Isaac. Por vários segundos, não teve coragem de tocar. Por fim, deu o play no vídeo. Isaac apareceu na tela, mais velho e magro, mas com o olhar afiado o bastante para atravessar o orgulho de Juliano mesmo depois de morto. Juliano, se você está vendo isto, significa que foi arrogante o suficiente para perdê-la. A cara de Juliano mudou na hora. Márcio baixou a cabeça e ficou em silêncio. Isaac continuou na gravação. Você achou que eu organizei o seu casamento porque ela precisava do sobrenome Galvão. Coitado. Ela salvou a compra da Northline antes de você saber que o projeto estava afundando. Ela percebeu os problemas jurídicos no contrato que a sua diretoria deixou passar. Me avisou sobre a logística da Mercer e eu ignorei uma vez. Esse erro nos custou 12 milhões. Na vez seguinte, eu a ouvi. Ela mereceu aquelas ações muito antes de usar a sua aliança. Juliano apertou o braço da cadeira. Ela recusou qualquer pagamento. Eu entreguei os 5% porque a honra exige justiça.
Você chamou de caridade porque é incapaz de reconhecer a lealdade, a menos que ela venha com uma nota fiscal junta. A tela piscou de leve, e Isaac se inclinou um pouco mais para a câmera. Ela ficou, porque eu pedi para ela cuidar das suas costas até você aprender a diferença entre amor e posse. Infelizmente, acho que morri antes de terminar a sua educação. O rosto de Juliano ficou pálido. Se um dia ela for embora te deixando até o último centavo e levando só a si mesma, não comemore. Esse vai ser o dia em que você vai aprender o que significa a verdadeira pobreza. O vídeo acabou. A sala ficou num silêncio gélido. Márcio finalmente falou. O Sr. Isaac a respeitava profundamente. Juliano não respondeu. Colocou o vídeo para rodar de novo. Mais uma vez. E outra vez. Algumas verdades precisam doer antes de serem entendidas. Naquela altura, eu estava reunida com Matheus Valdez numa cafeteria. A Valdez Capital ocupava o último andar de um prédio de vidro com um saguão com cheiro de madeira refinada. Matheus era um homem tranquilo, preciso e do tipo de pessoa que olha os documentos antes de olhar para os rostos. Eu gostava disso. Os números mentiam com menos frequência. Ele se levantou quando eu entrei. Ouvi dizer que você deixou um bilionário sem nada. Sem nada, não. Deixei para ele as consequências dos atos dele. A boca dele desenhou um leve sorriso. Me lembre de nunca te subestimar. Peça por escrito, respondi. Sou muito seletiva depois do meu divórcio. Ele deu uma risada baixa e sincera e depois me entregou uma pasta. Sem pena. Sem perguntas sobre Juliano. Sem simpatia disfarçada de curiosidade. Só trabalho. A sua análise sobre o risco da Northline estava certa há 3 anos. Voltou a ser importante hoje. O Grupo Galvão quer uma parceria com a Valdez Capital, mas não gosto de fazer negócios com homens que perdem o seu melhor recurso e depois chamam isso de assunto pessoal. Abri a pasta. Os números eram perfeitos. As falhas, claras. Eles estão expostos demais na distribuição do leste. Os olhos de Matheus mostraram um interesse verdadeiro. Quanto tempo você levou para ver isso? O suficiente para confirmar que o Juliano ainda gosta de tropeçar nos mesmos buracos que eu mostrei para ele anos atrás. Você aceitaria ser nossa consultora? Depende. Você ouve conselho antes ou depois do prejuízo? Antes. Promissor, falei. Coisa rara em homens com salas executivas. Esse foi o começo. Não um romance. Ainda não. Meu coração não tinha saído de um túmulo só para mudar no mesmo instante para a agenda de outro homem. Mas Matheus me perguntou o que eu queria construir. Não o que Juliano tinha me dado. E isso, por si só, já o deixava mais interessante do que qualquer gesto de charme. Alain Barreto procurou Márcio 3 dias depois. Homens práticos sempre buscavam a margem quando o barco começava a tombar. Ele trazia provas detalhadas, alterações na agenda que provavam que Tatiana tinha apagado o lembrete do fórum, mensagens em que ela dizia para Juliano que eu estava pedindo mais dinheiro, anotações apagadas para a Clara, despesas no cartão da empresa e um registro de Tatiana vazando minhas visitas privadas para sites de fofoca. Até prints onde ela se intitulava a futura senhora Galvão, antes de os papéis do divórcio serem assinados. Alan também admitiu outra coisa. Eu trabalhava para o senhor Galvão. Não fui contratado para ajudar a senhorita Veiga a treinar para usar uma aliança com o dinheiro da empresa. Márcio aceitou a pasta. Juliano recebeu uma cópia. Tatiana negou tudo. Depois, ela começou a cavar a própria cova. Algumas pessoas, perto do buraco, dão um passo para trás. Tatiana trouxe uma pá, refletores e notas fiscais. Vazou uma matéria afirmando que eu tinha saído do casamento com bens escondidos, que tinha ameaçado os funcionários e que tinha aberto mão do acordo só para conseguir a simpatia do público. Outra página disse que eu estava trabalhando com a Valdez Capital para arruinar Juliano porque ele tinha se recusado a me dar mais dinheiro. Não respondi. Ainda não. Tatiana falou durante 4 dias. No 5º dia já tinha usado corda suficiente para se enforcar sozinha. A data exata do meu acidente na minha primeira vida ainda estava a meses de distância, mas Tatiana estava impaciente demais. Tentou provocar a mesma situação antes da hora. Eu não tinha esquecido. Algumas lembranças não são lembranças, são alarmes enterrados debaixo da pele. Na minha primeira vida, eu tinha dirigido até uma vistoria depois de receber uma mensagem
dizendo que Juliano queria conversar. Um caminhão apareceu na chuva. O metal amassou. Os cacos de vidro entraram nos meus pulmões. A enfermeira ligou para Juliano enquanto eu perdia os sentidos sob as luzes brancas do hospital. Diz para o advogado me procurar depois que ela morrer. Essa frase matou o que o impacto não conseguiu terminar. Desta vez, mudei absolutamente tudo. Câmera do carro ligada. Carro de segurança atrás de mim. Mateus avisado. Márcio com cópia de tudo. Contato de emergência atualizado em todos os cadastros, exceto num antigo arquivo do hospital que deixei de propósito. Gravação de chamada ativada. Rota checada. Rota de emergência pronta. Não fui atrás do perigo. Me preparei para a cena que eu já conhecia. A chuva começou às 4 da tarde. Às 4h37, um carro preto cortou a frente do meu bruscamente no cruzamento perto da Avenida Westbridge. Não o bastante para matar se eu reagisse a tempo, mas suficiente para assustar, machucar e virar notícia. Meu motorista pisou fundo no freio. O carro de segurança desviou. O outro carro raspou na nossa traseira e bateu no meio-fio. Meu ombro bateu na porta. Uma dor aguda me atravessou. Depois, o silêncio. Respirei. Eu estava viva. A ambulância chegou em minutos. Eu tinha roxos pelo corpo, um corte perto da testa e uma torção no pulso. Nada grave. O cadastro antigo do hospital funcionou. Uma enfermeira ligou para Juliano. Eu sentei na sala de atendimento com o assistente do Márcio ao meu lado, ouvindo tudo pelo viva-voz gravado. Senhor Galvão, sua ex-esposa se envolveu num acidente de carro. Ela está consciente, mas precisamos confirmar as informações do contato de emergência. A voz de Juliano veio fria e cansada. Ex-esposa. Houve uma pausa. Sim, senhor. O cadastro ainda consta o senhor. Ao fundo, a voz de Tatiana veio suave. É o que eu te falei. Ela está armando outra cena para tirar dinheiro de você. Juliano suspirou. Se ela quer dinheiro, liga para o advogado dela. A enfermeira hesitou. Senhor, ela sofreu um acidente. A voz de Tatiana veio de novo, mais baixa. Ela está te manipulando. As palavras seguintes de Juliano foram secas. Me liga quando ela morrer. Pelo menos assim a papelada vai ser de verdade. A sala ao meu redor ficou em silêncio. Por um segundo, voltei a estar na minha outra vida, com sangue na boca, perdendo o ar, esperando um único sinal de que ele se importava. Então, o aparelho ao meu lado deu um apito constante. Viva! Desta vez eu sorri. Numa vida, essa frase me matou. Nesta vida, matou você. O assistente do Márcio me olhou, pálido. Senhora Galvão, a gravação está salva. Perfeito. O motorista do carro preto tinha sido contratado por uma empresa fantasma, ligada a um primo da Tatiana. Não era suficiente para uma confissão completa ainda, mas sim para pressionar. Tatiana talvez não me quisesse morta. Me queria assustada, humilhada, de volta ao papel de ex-esposa desesperada. Mas intenção não muda os fatos. Clara me visitou 2 dias depois. Chegou em silêncio, segurando uma caixa de madeira com as 2 mãos. Os olhos dela ficaram vermelhos ao ver o curativo perto da minha testa. Fiquei sabendo do acidente. Estou bem, Clara. A senhora sempre diz isso quando não está. Isso quase me arrancou um sorriso. Ela colocou a caixa sobre a mesa e abriu. Dentro estavam os bulbos de lírio. Limpos, embalados e vivos. Não tive coragem de jogar fora algo que a senhora plantou com as próprias mãos. Minha garganta fechou. Toquei num dos bulbos com carinho. Eles sobreviveram. A senhora também sobrou. Clara limpou uma lágrima. Fechei a caixa. Então vou plantar num lugar onde ninguém use para lembrar do que perdeu. Num lugar onde eles possam simplesmente florir. A festa de gala do Grupo Galvão aconteceu 1 semana depois. Juliano esperava anunciar uma nova parceria estratégica e limpar a imagem depois do divórcio. Tatiana esperava estar ao lado dele, usando um vestido dourado e a pulseira de diamantes que ainda não tinha pago para a empresa. Cheguei atrasada. Não como uma esposa abandonada, mas com um atraso planejado. O clima no salão mudou completamente quando entrei, acompanhada por Mateus Valdez de um lado e Márcio Cárdenas do outro. As câmeras se viraram. Os membros da diretoria se ajeitaram nas cadeiras.
O sorriso de Tatiana foi o primeiro a sumir. O rosto de Juliano ficou sem reação. Mateus se inclinou de leve para mim. Quer que eu cuide da primeira parte? Não. Eu fui casada com o problema. Sei exatamente onde dói. Caminhamos até o centro do salão. Olhei para o Juliano. Não se preocupe, Juliano. Não vim tirar o seu dinheiro. Vim mostrar para todo mundo porque nunca precisei dele. Os microfones se aproximaram. Me dirigi à diretoria, aos investidores, aos antigos amigos da família e à imprensa. Alguns de vocês sabem que recentemente assinei o divórcio do Juliano Galvão. Não aceitei nenhuma compensação, nenhum imóvel, nenhum pagamento e abri mão dos 5% das ações do Grupo Galvão. Os cochichos começaram a aumentar. O queixo de Tatiana enrijeceu. Fiz isso porque o meu valor nunca esteve preso ao que o Juliano me deixava ter. Juliano deu um passo à frente. Este não é o lugar. Você faltou no fórum, respondi. O seu senso de lugar já foi bem questionado. Vários investidores olharam para o lado para disfarçar o riso. Continuei. Durante 3 anos me chamaram de interesseira em sussurros. Às vezes nem tão baixos. Fui acusada de casar por dinheiro, de me aproveitar do carinho do Isaac e de querer a fortuna dos Galvão. Márcio deu um passo à frente e entregou um pendrive para o responsável pelo som e imagem. O vídeo de Isaac apareceu no telão do salão. O rosto de Juliano mudou antes de sair a primeira palavra. A voz de Isaac encheu o ambiente. Juliano, se você está vendo isto, significa que foi arrogante o suficiente para perdê-la. O recado do falecido passou na frente de todos. Meu papel na compra da Northline, os riscos no contrato que eu descobri, os 5% das ações que ganhei por mérito, os avisos que Juliano ignorou, a lealdade que ele confundiu com ganância. E depois, o golpe final de Isaac. Juliano, o dinheiro serve para muitas coisas. Comprar prédios, empresas, silêncio e aplausos. Mas não pode comprar de volta a pessoa que um dia te amou antes de aprender o que você era capaz de acreditar sobre ela. O salão congelou quando a tela apagou. Juliano parecia um homem que finalmente tinha entendido o peso das coisas. Me virei para ele. Você passou 1 ano cuidando da sua carteira para se proteger da única mulher que estava cuidando do seu império. Ele abriu a boca para falar, mas não deixei espaço. Abri mão do seu dinheiro porque queria que a justiça soubesse exatamente o quanto o seu casamento valia para mim. Um repórter ergueu a voz. E quanto valia? Sorri. 0. E com péssima nota. Até Mateus baixou a cabeça um segundo para esconder o sorriso. Tatiana deu um passo à frente com a voz fina e alterada. Isso é um show! Ela está trabalhando com a Valdez Capital para prejudicar o Juliano e roubar a parceria. Obrigada por me lembrar. Olhei para ela. A tela mudou de novo. Mensagens de texto. A futura senhora Galvão fica melhor de dourado. Dá um jeito de sumir com o compromisso do divórcio. Se ela esperar o suficiente, vai parecer desesperada. Diz para a equipe não me passar os recados da Clara. Ele não precisa de mais papel de esposa sofrida. Depois ela vai fingir uma doença. Homens como o Juliano se incomodam com drama médico se não der lucro. Depois, os gastos no cartão da empresa. Joias, vestidos, jantares em hotéis, flores para o escritório. E, por fim, as postagens anônimas rastreadas até o celular dela. Tatiana perdeu toda a cor do rosto. Alain Barreto deu um passo à frente segurando uma declaração assinada. Confirmo que a senhorita Veiga alterou os lembretes da agenda, mentiu sobre a situação financeira da senhora Galvão e orientou a equipe a segurar recados. Tatiana se virou bruscamente para ele. Alan! Ele nem olhou para ela. Eu trabalhava para o senhor Galvão. Não fui contratado para ajudar a senhorita Veiga a treinar para usar uma aliança com o dinheiro da empresa. Uma risada fria me escapou. Muito bem dito. A respiração de Tatiana ficou afobada. Olhei para o vestido dela, a pulseira e as mãos trêmulas. Tatiana, você queria o meu lugar com tanta sede que esqueceu de ver se tinha uma armadilha embaixo. Ela veio para cima de mim. Vi o golpe vindo antes de ela terminar de levantar o braço. Segurei o pulso dela, virei o suficiente para travar e empurrei para trás, deixando ela nas mãos da segurança que já estava intervindo. Cuidado! Secretária é um cargo de trabalho, não uma missão suicida. O salão explodiu em falatório. Tatiana se debateu enquanto a segurança a tirava do centro. Juliano, fala alguma coisa. Fala que eu fiz tudo isso por você.
Juliano não se mexeu. Nem por ela, nem por mim, nem por ele mesmo. Então, Márcio soltou o áudio da ligação do hospital. A voz da enfermeira ressoou primeiro. Senhor Galvão, sua ex-esposa se envolveu num acidente de carro. A resposta de Juliano encheu o salão. Se ela quer dinheiro, liga para o advogado dela. Ouviu-se um espanto geral na sala. Depois, a voz de Tatiana. Ela está te manipulando. E finalmente Juliano. Me liga quando ela morrer. Pelo menos assim a papelada vai ser de verdade. O salão ficou num silêncio absoluto. Nem um flash, nem um sussurro. Até o escândalo precisava de um segundo para digerir tamanha crueldade. Juliano ficou pálido. Os olhos dele encontraram os meus do outro lado da sala. Vi ele lembrar de tudo ao mesmo tempo. O acidente desta vida, a esposa que abriu mão de cada centavo, o aviso do Isaac, o jardim de lírios vazio e a própria voz. Isso foi tirado de contexto. Tatiana tentou falar perto dos seguranças, mas a voz falhou. Olhei fixamente para o Juliano. Numa vida, essa frase me matou. Nesta vida, matou você. Ele sussurrou o meu nome. Não amoleci. Ninguém mais naquela sala entendia a primeira parte da frase, mas não precisavam. Entendiam o suficiente. O presidente da diretoria se levantou antes que o evento afundasse de vez. Vamos convocar uma reunião de emergência sobre a liderança do Sr. Galvão na parceria com a Valdez Capital e suas funções na empresa. Mateus deu um passo à frente. A Valdez Capital não vai continuar nenhuma negociação sob o comando direto de Juliano Galvão. Só estamos dispostos a seguir através de um conselho independente e com a consultoria da senhora Galvão. Os investidores reagiram na hora. O jogo tinha virado. O dinheiro já tinha sofrido prejuízo demais. Juliano tinha perdido primeiro o respeito e agora perdia a mesa de negócios. Tatiana foi levada para fora gritando que Juliano a amava. O jurídico da empresa foi atrás dela mais rápido do que qualquer romance, levando cobranças de reembolso, processos por calúnia e perguntas sobre o motorista do acidente. A pulseira de diamantes no pulso dela de repente parecia menos uma vitória e mais uma prova de crime. Depois da festa, Juliano me encontrou perto da saída privativa. A chuva caía do outro lado das portas de vidro. Por um segundo, o barulho me trouxe a lembrança do antigo acidente, mas Mateus se afastou sem sumir de perto. Respeito e apoio. Os olhos de Juliano estavam vermelhos. Eu não sabia... Você não perguntou. A Tatiana mentiu para mim. Você acreditou porque a mentira dela alimentava o seu ego. Eu estava com raiva. Você foi cruel, falei. E a raiva não é uma desculpa que deixa a crueldade bonita. O queixo dele tremeu. Eu posso arrumar isso. Te devolvo as ações. Te dou a mansão. A metade de tudo. Mais. Olhei bem para ele por um longo momento. Juliano, eu já te disse o que o seu dinheiro significa para mim. Deixei em cima da sua mesa. Ele deu mais um passo. Volta para casa. Não. Eu te amo. As palavras chegaram tarde, malditas e de mãos vazias. Ele caiu de joelhos na minha frente. Várias pessoas perto do corredor viram. Não pedi para olharem para o outro lado. Na minha vida anterior, eu tinha implorado para ele acreditar que eu não estava atuando. Nesta, ele podia aprender como era a sensação do chão sob o peso do orgulho. Você achou que eu tinha casando por causa do seu dinheiro. E agora me oferece dinheiro para comprar de volta a esposa que você nunca valorizou. Sabe como isso soa barato? O rosto dele desmoronou por completo. Eu estava errado. Estava. Por favor. Não. Essa única palavra pareceu tirar o resto de ar que ele tinha. Passei direto por ele. Mateus abriu a porta do carro sem encostar em mim. Gentileza sem sentimento de posse. Eu podia me acostumar com isso, devagar. As consequências vieram uma atrás da outra. Tatiana perdeu o emprego em menos de 24 horas. Os acessos dela foram cancelados antes que pudesse postar qualquer pedido de desculpas na internet. A empresa cobrou o reembolso das despesas não autorizadas. As lojas de luxo começaram a ligar. O processo por calúnia chegou na porta dela. A investigação do acidente achou provas suficientes para manter Tatiana em salas de depoimento, onde as lágrimas dela não valiam nada. No fim do mês, o primo dela assinou a confissão.
A empresa fantasma entregou o caminho do dinheiro, e Tatiana foi processada por colocar a vida dos outros em risco, calúnia, desvio de dinheiro da empresa e adulteração de provas. Por uma vez, as lágrimas dela não convenceram ninguém. Ela tentou ligar para Juliano, mas ele se recusou a atender. Homens que iam atrás da ambição raramente consolavam a ambição quando ela dava errado. Eu a vi uma vez na porta do fórum. Ela usava óculos de sol enormes e estava pálida. Me olhou com um ódio tão puro que parecia cena de novela. Você me arruinou. Não, respondi. Olha, só parei de deixar você treinar no meu espelho. O Juliano me amava. Então aproveita. Finalmente vale o preço que você pagou por ele. Ela abriu a boca, mas não achou resposta. Porque Juliano não estava atendendo às ligações dela, nem pagando as contas dela, nem tirando ela da lama que ela mesma tinha criado enquanto usava o sobrenome dele como perfume emprestado. Pela primeira vez, Tatiana Veiga teve que encarar a si mesma. E não gostou do que viu. Márcio fechou os últimos papéis do divórcio perfeitamente. Se reuniu comigo depois num escritório calmo e colocou a pasta finalizada na minha frente. O Sr. Isaac a respeitava profundamente. Eu sei. Eu devia ter falado mais na época. Devia mesmo. Ele baixou a cabeça. Fechei a pasta. A sua culpa está anotada, Márcio. Não deixa ela virar só enfeite. Um sorriso leve e triste passou pelo rosto dele. Não vou deixar. Alan veio depois. Parecia mais cansado do que nunca. Eu achei que abrir mão do dinheiro era uma jogada. Esse é o problema de ficar do lado do Juliano por tanto tempo, falei para ele. Todo mundo acaba confundindo dignidade com golpe. Ele não teve resposta. Gostei disso. Desculpas ruins sempre traziam justificativas. A culpa sincera aprendia a ficar calada. Juliano perdeu a confiança da diretoria. A parceria com a Valdez Capital seguiu sem ele no comando. Ele continuou rico, claro. Homens como Juliano não ficavam pobres só porque a verdade era desconfortável. Mas o nome dele perdeu o valor. Nas reuniões, as pessoas duvidavam da capacidade dele. Os investidores ficavam com o pé atrás. Os velhos amigos de Isaac pararam de chamar ele de inteligente e começaram a falar dele como alguém sem sorte. A mansão continuou enorme. O jardim continuou vazio. Tatiana tinha ido embora. Eu tinha ido embora. Isaac tinha ido embora. O dinheiro continuava lá, mas não fazia companhia para ninguém. Mateus me ofereceu o contrato de sociedade no mês seguinte. Não por dó, nem por vingança. Como trabalho. Colocou o documento na mesa e esperou enquanto eu lia cada página. Você deixou um bilionário sem nada. Assinei uma folha e olhei para cima. Sem nada, não. Deixei as consequências. E o que você quer agora? Uma vida onde ninguém confunda o meu silêncio com uma permissão. Mateus concordou com a cabeça. Isso parece algo que vale a pena construir. Ele nunca me chamou de frágil. Nunca perguntou se eu sentia falta de ser a senhora Galvão. Nunca perguntou o que Juliano tinha me dado. Me perguntou o que eu queria construir, onde queria a minha sala, quais projetos achava importantes, quais parcerias achava úteis e se eu preferia café antes ou depois das reuniões. Detalhes pequenos, detalhes marcantes. Uma mulher podia aguentar grandes traições e ainda assim se emocionar só porque alguém lembrou de como ela gostava do café. Não me apaixonei por ele naquele segundo, mas parei de me assustar quando a gentileza entrava na sala. Clara veio comigo plantar os lírios. Eu tinha escolhido um jardim interno atrás do meu novo escritório. Pegava o sol da manhã e a sombra da tarde. Sem muros de mansão, sem um marido fingindo que as flores não existiam, sem uma secretária olhando de rabo de olho para o meu lugar. Só terra. Clara se ajoelhou ao meu lado, ajeitando com cuidado os bulbos na terra. Eles sobreviveram, e a senhora também. Ela sorriu emocionada. Quando o último bulbo foi coberto, apertei a palma da mão contra a terra fresca. No antigo jardim, eles eram a prova de que eu estava tentando. Aqui, eles podem simplesmente florir. Clara limpou as bochechas. Isso soa como paz. Soa suspeito, brinquei. Mas talvez eu aprenda a me acostumar. Ela deu uma risada. 1 ano depois, chegou a data exata do acidente da minha primeira vida. Acordei cedo. Sem teto de hospital, sem sangue na boca, sem enfermeiras esperando que um marido se importasse tarde demais. A chuva batia de leve nas janelas.
Meu novo lar cheirava a café e aos lírios do vaso que Clara tinha trazido no dia anterior. Meu celular vibrou com uma notícia. O Conselho Independente da Valdez e Galvão lança o novo projeto da Fundação Westbridge, sob a direção da senhora Galvão. A foto me mostrava ao lado de Mateus, com Clara ao fundo segurando uma faixa com toda a seriedade do mundo, e uma fila de lírios brancos florescendo ao longo da parede do jardim. Meu número de telefone tinha mudado há meses. Juliano ainda achava formas de tentar ligar às vezes, não direto, mas por advogados, números bloqueados ou conhecidos antigos. As ligações nunca chegaram até mim. Naquela tarde, em algum lugar do outro lado da cidade, ele estava de pé no velho jardim da mansão. Fiquei sabendo porque uma antiga amiga da Clara que trabalhava lá mandou uma mensagem, e Clara me contou depois de tirar qualquer tom de pena da voz. Juliano tinha saído na chuva. O canteiro de lírios continuava vazio. Ele ficou lá parado por quase 1 hora. Tatiana não estava mais lá. Isaac não estava mais lá. Eu não estava mais lá. Só o jardim lembrava de onde um dia teve vida. Uma notificação de notícia apareceu no celular dele com a minha foto. Ele discou meu número antigo que estava bloqueado. Esse foi o fim dele. Não a pobreza, não a cadeia. Algo pior para um homem como Juliano: o esquecimento. Mais tarde, fiquei no meu novo jardim enquanto a chuva virava uma garoa fina. Clara segurava um guarda-chuva, embora a gente estivesse cobertas. Mateus chegou com um café e parou ao lado dos lírios. Me ofereceu a xícara. Aceitei. Gentileza não era posse. Finalmente eu tinha aprendido isso. Você sente falta de alguma coisa daquilo tudo? Olhei para as flores. Dos lírios. O olhar dele seguiu o meu. Eles vieram com você. Sorri. Exatamente. Uma vez, Juliano disse para uma enfermeira ligar para ele depois que eu morresse. Então fiz um favor melhor para ele. Deixei a esposa que ele desprezava morrer no papel. Recuperei meu nome na justiça. Enterrei o orgulho dele com a verdade. E plantei meus lírios onde ninguém os confundisse com luto. Ele achou que eu queria o dinheiro dele. No fim, deixei ele com cada um dos centavos dele e levei a única coisa que ele nunca conseguiu pagar. Uma vida onde o nome dele não pode mais me alcançar.